Meticulosa sinal certo de inferioridade de embuste da parte de um espírito que toma um nome imponente. 7. É preciso desconfiar dos nomes estranhos e ridículos tomados por certos espíritos que se querem impor à credulidade. Seria supremo absurdo levar esses nomes a sério. 8. Deve-se igualmente desconfiar daqueles que muito facilmente se apresentam com nomes extremamente venerados, e não aceitar suas palavras senão com a maior reserva. É sobretudo nesses casos que se torna necessário um severo controle, porquanto muitas vezes é uma máscara que utilizam para nos fazer crer em supostas relações íntimas com os espíritos de elevada hierarquia. Por esse meio lisonjeiam a vaidade, aproveitando frequentemente para induzir atitudes lamentáveis ou ridículas. 9. Os espíritos bons são muito escrupulosos sobre as providências que podem aconselhar. Em todos os casos estas têm sempre um objetivo sério e eminentemente útil. Deve-se, pois, olhar como suspeitas todas as que não tiverem esse caráter, refletindo maduramente antes de adotá-las. 10. Os espíritos bons só prescrevem o bem. Toda máxima, todo conselho que não estiver estritamente conforme a pura caridade evangélica não pode ser obra de espíritos bons. Acontece o mesmo com toda insinuação malévola, tendente a excitar ou alimentar sentimentos de ódio, de ciúme e de egoísmo. 11. Os espíritos bons jamais aconselham coisas que não sejam perfeitamente racionais. Toda recomendação que se afaste da linha reta do bom senso ou das leis imutáveis da natureza denuncia um espírito limitado e ainda sob a influência dos preconceitos terrestres, consequentemente, pouco digno de confiança. 12. Os espíritos maus, ou simplesmente imperfeitos, ainda se traem por sinais materiais com os quais não nos poderíamos enganar. Sua ação sobre o médium por vezes é violenta, provocando na sua escrita movimentos bruscos e irregulares, uma agitação febril e convulsiva, que contrasta com a calma e a suavidade dos espíritos bons. 13. Um outro sinal de sua presença é a obsessão. Os espíritos bons jamais obsidiam. Os maus se impõem em todos os momentos, razão por que todo médium deve desconfiar da necessidade irresistível de escrever que dele se apodera nas ocasiões menos oportunas. Jamais se trata de um espírito bom, e ele nunca deve ceder. Entre os espíritos inferiores que se intrometem nas comunicações, há os que, por assim dizer, se insinuam furtivamente, como para fazer uma brincadeira, mas que se retiram tão facilmente como vieram, isto na primeira intimação. Outros, ao contrário, são tenazes, agarram-se ao indivíduo e não cedem senão a contragosto e com persistência. Apoderam-se dele, subjugam-no e o fascinam a ponto de fazê-lo tomar os mais grosseiros absurdos por coisas admiráveis. Feliz dele quando criaturas de sangue frio conseguem abrir-lhe os olhos, o que nem sempre é fácil, já que tais espíritos são mestres em inspirar a desconfiança e o afastamento de quem quer que os possa desmascarar. Daí se segue que devemos ter por suspeito de inferioridade ou de má intenção todo espírito que prescreve o isolamento e o afastamento das pessoas que podem dar bons conselhos. O amor próprio vem em seu auxílio, porque nos é penoso confessar que fomos vítimas de uma mistificação e reconhecer um velhaco naquele sob cujo patrocínio nos sentíamos honrados em nos colocar. Essa ação do espírito é independente da faculdade de escrever. À falta da escrita, o espírito malévolo dispõe de 100 maneiras diferentes de agir e ludibriar. Para ele a escrita é um meio de persuasão, mas não é uma causa. Para o médium, é um meio de esclarecer-se. Passando todas as comunicações escritas pelo controle das considerações precedentes, reconheceremos facilmente a sua origem e poderemos frustrar a malícia dos espíritos enganadores, que só se dirigem àqueles que se deixam enganar voluntariamente. Se perceberem que nos dobramos ante as suas palavras, disso tirarão partido, exatamente como fariam os simples mortais. Compete, pois, a nós provar-lhes que perdem o tempo. Acrescentemos que, para isso,
A prece é poderoso auxílio, por ela atraímos a assistência de Deus e dos espíritos bons, aumentando nossa própria força. É conhecido o preceito: ajuda-te, e o céu te ajudará. Por certo, Deus quer assistir-nos, contanto que, de nosso lado, façamos aquilo que é necessário. A esse preceito acrescentamos um exemplo. Um senhor que eu não conhecia veio ver-me certo dia, dizendo que era médium e recebia comunicações de um espírito muito elevado, que o havia encarregado de vir a mim, fazer-me uma revelação a respeito de uma trama que, segundo ele, era urdida contra mim, por parte de inimigos secretos que dizem-no. Quereis, acrescentou, que eu escreva em vossa presença. Com prazer, respondi, mas de início devo dizer-vos que esses inimigos são menos temerosos do que supondes. Sei que os tenho, quem não os tem? E os mais obstinados em geral são aqueles a quem mais beneficiamos. Tenho consciência de jamais ter feito voluntariamente mal a quem quer que seja. O mesmo não poderão dizer aqueles que me fizeram mal e, entre nós, Deus será juiz. Vejamos, no entanto, o conselho que vosso espírito quer dar-me. Então esse senhor escreveu o seguinte: ordenei esse nome daquele senhor, que é o farol de luz dos espíritos bons, dos quais recebeu a missão de a espalhar entre os seus irmãos, que se dirigisse à casa do senhor Allan Kardec, o qual deverá crer cegamente no que eu lhe disser, porque pertenço ao número dos eleitos prepostos por Deus para velar a salvação dos homens, e porque lhe venho anunciar a verdade. É bastante, disse-lhe eu, não se dê ao trabalho de continuar. Este exórdio é suficiente para mostrar com que espécie de espírito estás tratando. Acrescentarei apenas uma palavra: para um espírito que pretende ser astucioso, ele é bem desajeitado. Esse senhor pareceu bastante escandalizado do pouco caso que eu fazia de seu espírito, que havia tomado por algum arcanjo ou, pelo menos, por algum santo de primeira classe, vindo expressamente para ele. Disse-lhe eu: esse espírito se trai em cada uma das palavras que acaba de escrever e, convenhamos, esconde muito mal seu jogo. Primeiro ele ordena, quer, portanto, manter-vos sob sua dependência, o que é característico dos espíritos obsessores. Ele vos chama de farol de luz dos espíritos bons, linguagem insofrivelmente enfática e incompreensível, muito distante da simplicidade que caracteriza a dos espíritos bons. Por ela lisonjeia o vosso orgulho e vos exalta a importância, o que é suficiente para torná-lo suspeito. Coloca-se sem a menor cerimônia no rol dos eleitos prepostos de Deus, jactância indigna de um espírito verdadeiramente superior. Por fim me diz que devo crer cegamente. Isso coroa a obra. É bem o estilo desses espíritos mentirosos, que querem que neles acreditemos sob palavra, pois sabem que num exame sério tem tudo a perder. Com um pouco mais de perspicácia saberia que não me deixo convencer por belas palavras, nem teria sido tão inábil a ponto de prescrever-me uma confiança cega. Daí concluo que sois joguete de um espírito mistificador que abusa da vossa boa-fé. Exorto-vos seriamente a prestar muita atenção a isso, porque, se não vos acautelardes, podereis ser vítima de um golpe lamentável de sua parte. Não sei se aquele senhor aproveitou a advertência, pois não mais ouvi, nem ao seu espírito. Eu jamais terminaria se fosse narrar todas as comunicações desse gênero a mim submetidas, por vezes muito seriamente, como emanando dos maiores santos, da Virgem Maria e do próprio Cristo, e seria realmente curioso ver as torpezas debitadas à conta desses nomes venerados. É preciso ser cego para se deixar enganar quanto à sua origem, quando, muitas vezes, uma única palavra equívoca, um só pensamento contraditório é suficiente para fazer descobrir o embuste a quem se der ao trabalho de refletir. Como exemplos notáveis em seu apoio, concitamos nossos leitores a se reportarem aos artigos publicados na Revista Espírita referentes aos meses de julho e outubro de 1858. Ano 2, outubro de 1859, número 10.
Os milagres. Sob o título de um milagre, o Sr. Mateu, antigo farmacêutico do Exército, acaba de publicar uma relação de vários fatos de escrita direta, dos quais foi testemunha. Considerando que tais fatos se produziram em circunstâncias mais ou menos idênticas aos que relatamos em nosso número do mês de agosto, e não apresentando nenhuma característica especial, julgamos por bem não descrevê-los. Contudo, nós os mencionamos unicamente para mostrar que os fenômenos espíritas não são privilégio exclusivo de ninguém, e aproveitar a ocasião para cumprimentar o Sr. Mateu pelo zelo com que os propaga. Várias outras pequenas brochuras e artigos do mesmo autor, em diversos jornais, disso são a prova. O Sr. Mateu é um homem de ciência que, como tantos outros e como nós próprios, passou pela fileira da incredulidade. Viu-se, porém, obrigado a ceder ante a evidência, porquanto, contra os fatos é necessário depor as armas. Permitimos-nos apenas criticar o título dado à sua última publicação, não por uma questão de jogo de palavras, mas porque acreditamos que o assunto tenha certa importância e mereça um exame sério. Em sua acepção primitiva e por sua etimologia, a palavra milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de ver, mas essa palavra, como tantas outras, afastou-se do sentido originário e, conforme a academia, hoje se diz de um ato do poder divino, contrário às leis comuns da natureza. Tal é, com efeito, a sua acepção usual, e não é senão por comparação e por metáfora que se aplica às coisas vulgares que nos surpreendem e cuja causa é desconhecida. Terá o fenômeno relatado pelo Sr. Mateu o caráter de um milagre, no verdadeiro sentido da palavra? Certamente que não. Como já dissemos, o milagre é uma derrogação das leis da natureza. Não entra de modo algum em nossa cogitação examinar se Deus julgou útil, em determinadas circunstâncias, derrogar as leis por ele mesmo estabelecidas. Nosso fim é unicamente demonstrar que o fenômeno da escrita direta, por mais extraordinário que seja, não derroga absolutamente essas leis, nem possui nenhum caráter miraculoso. O milagre não se explica, a escrita direta, ao contrário, explica-se da maneira mais racional, como vimos em nosso artigo sobre esse assunto. Não se trata, pois, de um milagre, mas de um simples fenômeno que tem sua razão de ser nas leis gerais. O milagre tem ainda um outro caráter, o de ser insólito e isolado. Ora, desde que um fato se reproduz, por assim dizer à vontade e por diversas pessoas, já não pode haver um milagre. Aos olhos dos ignorantes, a ciência faz milagres todos os dias. Eis porque outrora aqueles que sabiam mais que o vulgo passavam por feiticeiros, e como se acreditava que toda a ciência viesse do diabo, eles eram queimados. Hoje, que estamos muito mais civilizados, contentamo-nos em enviá-los aos hospícios. Depois que deixamos os inventores morrer de fome, erigimos-lhes estátuas e os proclamamos benfeitores da humanidade. Mas deixemos essas tristes páginas de nossa história e voltemos ao assunto. Se um homem, que se ache realmente morto, for chamado à vida por intervenção divina, haverá verdadeiro milagre, por ser esse um fato contrário às leis da natureza. Mas, sem tal homem houver apenas aparências de morte, se lhe restar uma vitalidade latente à ciência, ou uma ação magnética, conseguir reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas ter-se-á dado um simples fenômeno natural, mas, para o vulgo ignorante, o fato passará por miraculoso e o autor será apedrejado ou venerado, conforme o caráter das pessoas. Lance um físico, do meio de certas campinas, um papagaio elétrico e faça que o raio caia sobre uma árvore e certamente esse novo Prometeu será tido por armado de diabólico poder, e seja dito de passagem, Prometeu parece ter se antecipado singularmente a Franklin. A escrita direta é um dos fenômenos que demonstram da maneira mais patente a ação das inteligências ocultas, mas pelo fato de ser produzido por seres ocultos não é mais miraculoso do que todos os outros fenômenos devidos a agentes invisíveis,
porque esses seres ocultos que povoam o espaço são uma das potências da natureza, cuja ação é incessante sobre o mundo material, tanto quanto sobre o mundo moral. Esclarecendo-nos sobre esse poder, o Espiritismo dá-nos a chave de uma porção de coisas inexplicáveis por outros meios. Como o magnetismo, ele revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida, melhor dizendo, conheciam-se os efeitos, uma vez que se produziam em todos os tempos, mas não se conhecia a lei, e foi justamente a ignorância dessa lei que gerou a superstição. Conhecida a lei, cessou maravilhoso os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritos não fazem milagres quando fazem girar uma mesa ou os mortos escreverem, da mesma forma que não o faz o médico, ao reviver um moribundo, ou o físico, ao fazer cair o raio. Essa razão porque repelimos com todas as nossas forças a qualificação empregada pelo Sr. Mateu, embora estejamos persuadidos de que ele não quis dar nenhum sentido místico a essa palavra. Além disso, as pessoas que não descem ao fundo das coisas, e estas são em maior números, poderiam enganar-se e crer que os adeptos do Espiritismo se atribuem um poder sobrenatural. Aquele que pretendesse, auxiliado por essa ciência, operar milagres, ou seria ignorante do assunto ou verdadeiro pateta. É inútil darmos aos que riem de tudo, mesmo daquilo que não conhecem, pois isso seria entregar-se voluntariamente ao ridículo. Os fenômenos espíritas, assim como os fenômenos magnéticos, antes que se lhes conhecesse a causa, foram tidos à conta de prodígios. Ora, como os sépticos, os espíritos fortes, isto é, aqueles que julgam deter o privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não acreditam que uma coisa seja possível pelo fato de não a compreenderem. Eis porque todos os fatos reputados prodigiosos são objeto de zombaria, e como a religião contém grande número de fatos desse gênero, nela não acreditam. Daí a incredulidade absoluta não existe senão um passo. Explicando a maioria desses fatos, o Espiritismo dá-lhes uma razão de ser. Vem, portanto, em auxílio da religião, demonstrando a possibilidade de certos fatos que, por não terem mais o caráter miraculoso, nem por isso são menos extraordinários, e Deus não é menor nem menos poderoso por não haver derrogado suas leis. De quantas pilhérias não foram objeto as levitações de São Cupertino. Ora, a suspensão etérea dos corpos pesados é um fato demonstrado e explicado pelo Espiritismo. Nós mesmos fomos testemunha ocular e o Sr. Home, assim como outras pessoas do nosso conhecimento, repetiram várias vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. Portanto, esse fenômeno entra na ordem das coisas naturais. No número dos fatos desse gênero devem se colocar em primeira linha as aparições, por serem as mais frequentes. A aparição de Salete, que divide o próprio clero, para nós nada tem de insólita. Certamente não podemos afirmar que o fato ocorreu, porque dele não temos a prova material, mas para nós ele é possível, desde que milhares de fatos análogos recentes nos são conhecidos. Cremos neles não apenas porque sua realidade é constatada por nós, mas, sobretudo, porque conhecemos perfeitamente a maneira pela qual se produzem. Reportem-se à teoria que demos das aparições e verão que esse fenômeno se torna tão simples e tão plausível quanto uma porção de fenômenos físicos, que somente são considerados prodigiosos porque nos falta possuir a sua chave. Quanto à pessoa que se apresentou a Salete, é outra questão, sua identidade de modo algum está demonstrada. Constatamos apenas que ocorreu uma aparição, o resto não é da nossa competência. Nosso objetivo também não é examinar se Deus pode derrogar as suas leis ao fazer milagres, no verdadeiro sentido da palavra. Trata-se de uma questão de teologia que não entra em nossas cogitações. Que cada um, portanto, guarde as suas convicções a esse respeito, pois o Espiritismo não tem por que se ocupar com isso. Apenas dizemos que os fatos produzidos pelo Espiritismo nos revelam leis novas e nos dão a chave de uma multidão de coisas que pareciam sobrenaturais.
Se alguns deles, que passavam por miraculosos, encontraram uma explicação lógica e uma razão de ser no Espiritismo, é mais um motivo para não nos apressarmos em negar aquilo que não compreendemos. Certas pessoas nos criticam por expormos teorias espíritas que elas consideram prematuras. Esquecem que os fatos do Espiritismo são contestados por muitos precisamente porque parecem sair da lei comum e porque não se explicam. Dai-lhes uma base racional e a dúvida cessará. Dizei alguém, pura e simplesmente, que expedireis um telegrama de Paris, América, recebendo a resposta em poucos minutos, e esse alguém rirá na vossa cara. Explicai o mecanismo do processo e ele acreditará, mesmo sem ver a operação. Neste século em que não se poupam as palavras, a explicação é, pois, um poderoso motivo de convicção. Assim, vemos todos os dias pessoas que não testemunharam nenhum fato, que não viram uma mesa girar, nem um médium escrever, e que se acham tão convencidas quanto nós, unicamente porque leram e compreenderam. Se não devêssemos acreditar senão naquilo que temos sob os olhos, nossas convicções se reduziriam a bem pouca coisa. Ano 2, novembro de 1859, número 11. Deve-se publicar tudo quanto dizem os espíritos. Esta questão nos foi dirigida por um de nossos correspondentes e a ela respondemos por meio de outra pergunta. Seria bom publicar tudo quanto dizem e pensam os homens? Quem quer que possua uma noção do espiritismo, por mais superficial que seja, sabe que o mundo invisível é composto de todos os que deixaram na terra o envoltório visível. Entretanto, pelo fato de se haverem despojado do homem carnal, nem por isso os espíritos se revestiram da túnica dos anjos. Encontramo-los de todos os graus de conhecimento e de ignorância, de moralidade e de moralidade, eis o que não devemos perder de vista. Não esqueçamos que entre os espíritos, assim como na terra, há seres levianos, estouvados e zombeteiros, pseudo-sábios, vãos e orgulhosos, de um saber incompleto, hipócritas, malvados e, o que nos pareceria inexplicável, se de algum modo não conhecêssemos a fisiologia desse mundo, existem os sensuais, os ignóbeis e os devassos, que se arrastam na lama. Ao lado disto, tal como ocorre na terra, temos seres bons, humanos, benevolentes, esclarecidos, de sublimes virtudes, como, porém, nosso mundo não se encontra nem na primeira, nem na última posição, embora mais vizinho da última que da primeira. Resulta que o mundo dos espíritos compreende seres mais avançados intelectual e moralmente que os nossos homens mais esclarecidos, e outros que ainda estão abaixo dos homens mais inferiores. Desde que esses seres têm um meio patente de comunicar-se com os homens, de exprimir os pensamentos por sinais inteligíveis, suas comunicações devem ser o reflexo de seus sentimentos, de suas qualidades ou de seus vícios. Serão levianas, triviais, grosseiras, mesmo obscenas, sábias, sensatas e sublimes, conforme seu caráter e sua elevação. Revelam-se por sua própria linguagem, daí a necessidade de não se aceitar cegamente tudo quanto vem do mundo oculto, e submetê-lo a um controle severo. Com as comunicações de certos espíritos, do mesmo modo que com os discursos de certos homens, poderíamos fazer uma coletânea muito pouco edificante. Temos sob os olhos uma pequena obra inglesa, publicada na América, que é a prova disto, e cuja leitura, podemos dizer, uma mãe não recomendaria à filha. Eis a razão por que não a recomendamos aos nossos leitores. Há pessoas que acham isso engraçado e divertido, que se deliciem na intimidade, mas que o guardem para si mesmas. O que é ainda menos concebível é se vangloriarem de obter comunicações indecorosas. É sempre indício de simpatias que não podem ser motivo de vaidade, sobretudo quando essas comunicações são espontâneas e persistentes, como acontece a certas pessoas. Sem dúvida isto nada prejulga em relação à sua moralidade atual, porquanto encontramos criaturas atormentadas por esse gênero de obsessão,
ao qual de modo algum se pode prestar o seu caráter. Entretanto, este efeito deve ter uma causa, como todos os efeitos. Se não a encontramos na existência presente, devemos buscá-la numa vida anterior. Se não estiver em nós, estará fora de nós, mas sempre nos achamos nessa situação por algum motivo, ainda que seja pela fraqueza de caráter. Conhecida a causa, depende de nós fazê-la cessar. Ao lado dessas comunicações francamente más, e que chocam qualquer ouvido delicado, outras há que são simplesmente triviais ou ridículas. Haverá inconvenientes em publicá-las. Se forem dadas pelo que valem, serão apenas impróprias. Se o forem como estudo do gênero, com as devidas precauções, os comentários e os corretivos necessários, poderão mesmo ser instrutivas, naquilo que contribuírem para tornar conhecido o mundo espiritual em todos os seus aspectos. Com prudência e habilidade tudo pode ser dito. O mal é dar como sérias coisas que chocam o bom senso, a razão e as conveniências. Neste caso, o perigo é maior do que se pensa. Em primeiro lugar, essas publicações têm o inconveniente de induzir em erro as pessoas que não estão em condições de aprofundá-las nem de discernir o verdadeiro do falso, especialmente numa questão tão nova como o espiritismo. Em segundo lugar, são armas fornecidas aos adversários, que não perdem tempo em tirar desse fato argumentos contra a alta moralidade do ensino espírita, porque, insistimos, o mal está em considerar como sérias coisas que constituem notórios absurdos. Alguns mesmos podem ver uma profanação no papel ridículo que prestamos a certas personagens justamente veneradas, e às quais atribuímos uma linguagem indigna delas. Aqueles que estudaram a fundo a ciência espírita sabem como se portar a esse respeito. Sabem que os espíritos galhofeiros não têm o menor escrúpulo de se adornarem de nomes respeitáveis, mas sabem também que esses espíritos não abusam senão daqueles que gostam de se deixar abusar, e que não sabem ou não querem desmascarar as suas astúcias pelos meios de controle que conhecemos. O público, que ignora isso, vê apenas um absurdo oferecido seriamente à sua admiração, o que faz com que diga: se todos os espíritas são assim, merecem o epíteto com que foram agraciados. Sem sombra de dúvida, esse julgamento não pode ser levado em consideração. Vós os acusais com justa razão de leviandade. Dizei a eles: estudai o assunto e não examineis apenas uma face da moeda. Entretanto, há tantas pessoas que julgam a priori, sem se darem ao trabalho de virar a folha, sobretudo quando falta boa vontade, que é necessário evitar tudo quanto possa dar motivos a decisões precipitadas, porquanto, se a má vontade vier juntar-se à malevolência, o que é muito comum, ficarão encantadas de encontrar o que criticar. Mais tarde, quando o espiritismo estiver mais vulgarizado, mais conhecido e compreendido pelas massas, essas publicações não terão maior influência do que hoje teria um livro que encerrasse heresias científicas. Até lá, nunca seria demasiada circunspeção, visto haver comunicações que podem prejudicar essencialmente a causa que querem defender, em intensidade superior aos ataques grosseiros e às injúrias de certos adversários. Se algumas fossem feitas com tal objetivo, não alcançaria melhor êxito. O erro de certos autores é escrever sobre um assunto antes de tê-lo aprofundando suficientemente, dando lugar, desse modo, a uma crítica fundamentada. Queixam-se do julgamento temerário de seus antagonistas, sem se darem conta de que muitas vezes são eles mesmos que exibem uma falha na couraça. Aliás, malgrado todas as precauções, seria presunção julgar em seu abrigo de toda a crítica. Primeiro, porque é impossível contentar a todo mundo. Em segundo lugar, porque há pessoas que riem de tudo, mesmo das coisas mais sérias, uns por seu estado, outros por seu caráter. Riem muito da religião, de sorte que não é de admirar que riam dos espíritos, que não conhecem. Se pelo menos suas brincadeiras fossem espirituosas, haveria compensação. Infelizmente, em geral não brilham nem pela finura, nem pelo bom gosto,
nem pela urbanidade, muito menos pela lógica. Façamos, então, o que de melhor estiver ao nosso alcance. Pondo de nosso lado a razão e as conveniências, poremos de lado também os trocistas. Essas considerações serão facilmente compreendidas por todos. Há, porém, uma não menos importante, que diz respeito à própria natureza das comunicações espíritas, e que não devemos omitir. Os espíritos vão aonde acham simpatia e onde sabem que serão ouvidos. As comunicações grosseiras e inconvenientes, ou simplesmente falsas, absurdas e ridículas, não podem emanar senão de espíritos inferiores, o simples bom senso indica. Esses espíritos fazem o que fazem os homens que são ouvidos complacentemente, ligam-se àqueles que admiram as suas tolices e, frequentemente, se apoderam deles e os dominam a ponto de os fascinar e subjugar. A importância aqui, pela publicidade, é concedida às suas comunicações, os atrai, excita e encoraja. O único e verdadeiro meio de os afastar é provar-lhes que não nos deixamos enganar, rejeitando impiedosamente, como apócrifo e suspeito, tudo que não for racional, tudo que desmentir a superioridade que se atribui ao espírito que se manifesta e de cujo nome ele se reveste. Quando, então, vê que perde seu tempo, afasta-se. Acreditamos ter respondido suficientemente à pergunta do nosso correspondente sobre a conveniência e a oportunidade de certas publicações espíritas. Publicar sem exame, ou sem correção, tudo quanto vem dessa fonte seria, em nossa opinião, dar prova de pouco discernimento. Tal é, pelo menos, a nossa opinião pessoal, que submetemos à apreciação daqueles que, estando desinteressados pela questão, podem julgar com imparcialidade, pondo de lado qualquer consideração individual. Como todo mundo, temos o direito de externar a nossa maneira de pensar sobre a ciência que constitui objeto de nossos estudos, e de tratá-la à nossa maneira, sem pretender impor nossas ideias a quem quer que seja, nem apresentá-las como leis. Os que partilham a nossa maneira de ver é porque creem, como nós, estar com a verdade. O futuro mostrará quem está errado ou quem tem razão. Advertências de além-túmulo. O oficial da Crimeia, l'Independance Belge, que não pode ser acusado de excessiva benevolência em relação às crenças espíritas, referiu o seguinte fato, reproduzido por vários jornais, e que por nossa vez transcrevemos com todas as reservas, pois não tivemos oportunidade de constatar a sua realidade. Seja porque a nossa imaginação inventa e povoa um mundo de almas ao lado e acima de nós, seja porque o mundo no qual estamos, vivemos e agimos existe realmente, é fora de dúvida, pelo menos para mim, que se produzem acidentes inexplicáveis, que provocam a ciência e desafiam a razão. Na Guerra da Crimeia, durante uma dessas noites tristes e longas que se prestam maravilhosamente à melancolia, ao pesadelo e a todas as nostalgias do céu e da terra, um jovem oficial levanta-se de repente e sai de sua tenda, a fim de procurar um de seus camaradas para dizer-lhe: acabo de receber a visita de minha prima, a senhorita de T. Sonhaste? Não. Ela entrou, pálida, sorridente, apenas roçando o chão muito duro e grosseiro para os seus pés delicados. Olhou-me, após me haver despertado subitamente com a sua voz doce, e me disse: demoras muito. Toma cuidado. Algumas vezes a gente morre na guerra sem ir à guerra. Quis falar-lhe, levantar-me, correr até ela. Mas ela recuou e, pondo o dedo sobre os lábios, disse: silêncio. Tem coragem e paciência, nós nos tornaremos a ver. Ah! Meu amigo, ela estava muito pálida, tenho certeza de que está doente, de que ela me chama. Sonhas acordado? Estás doido? Redarguiu o amigo. É possível. Mas, então, o que vem a ser essa agitação em meu coração, que evoca e me faz vê-la? Os dois rapazes conversaram e, ao amanhecer, o amigo acompanhou o oficial visionário à sua tenda, quando este estremeceu de repente e disse: Eila, meu amigo, Eila,
diante da minha tenda. Faz-me sinais, dizendo que não tenho fé nem confiança. Naturalmente o amigo nada havia. Fez, porém, o melhor que podia para tranquilizar o camarada. Nasceu de aí, com ele, as ocupações muito sérias para deixarem de lado os fantasmas da noite. Mas, por uma precaução perfeitamente compreensível, no dia seguinte uma carta partiu para a França, pedindo notícias urgentes da senhorita T. Alguns dias depois responderam que a senhorita T. estava gravemente doente e que se o jovem oficial pudesse obter uma licença, talvez a sua visita lhe causasse um efeito salutar. Pedir licença no momento das lutas mais rudes, provavelmente na véspera de um assalto decisivo, alegando temores sentimentais, era coisa que não se podia pensar. Todavia, creio lembrar que a licença foi pedida e obtida e que o oficial já ia partir para a França, quando teve mais uma visão. Esta era pavorosa. Pálida e muda, a senhorita T. deslizou uma noite no interior de sua tenda e lhe mostrou o longo vestido branco que arrastava. O jovem oficial não duvidou um só instante que sua noiva estivesse morta. Estendeu a mão, pegou uma de suas pistolas, e arrebentou os miolos. Com efeito, naquela mesma noite, à mesma hora, a senhorita T. havia exalado o último suspiro. Resultaria essa visão do magnetismo? Não sei. Seria loucura? Espero que sim. Mas era qualquer coisa que escapava às zombarias dos ignorantes e às zombarias ainda mais inconvenientes dos homens de saber. Quanto à autenticidade deste fato, posso garanti-la. Interrogai os oficiais que passaram este longo inverno na Crimeia, e não serão poucos os que vos contarão fenômenos de pressentimento, de visão, de miragem da pátria e de parentes, análogas a este que acabo de contar. O que se deve concluir de tudo isso? Nada. A menos que terminasse minha correspondência de maneira muito lúgubre, e que talvez soubesse fazer dormir sem saber magnetizar. Tessa, como dissemos no início, não podemos constatar a autenticidade do fato. Mas o que podemos garantir é a sua possibilidade. Os exemplos verificados, antigos e recentes, de advertências de além-túmulos são tão numerosos que este nada tem de mais extraordinário que outros, testemunhados por tantas pessoas dignas de fé. Podiam parecer sobrenaturais em outros tempos, mas hoje, que sua causa é conhecida e estão psicologicamente explicados, graças à teoria espírita, nada tem que os afaste das leis da natureza. Acrescentaremos apenas uma observação. Se aquele oficial tivesse conhecido o espiritismo, saberia que o meio de reunir-se a sua noiva não seria cometendo suicídio, pois a ação poderá afastá-los por um tempo muito mais longo que aquele que ele teria vivido na terra. Além disso, o espiritismo lhe teria dito que a morte gloriosa, no campo de batalha, ter-lhe-ia sido mais proveitosa do que a que se permitiu voluntariamente, através de um ato de fraqueza. Eis um outro fato de advertência de além-túmulo, referido pela Gazete da Arad, Hungria, do mês de novembro de 1858. Dois irmãos israelitas de Genk, Hungria, tinham ido a Grossuarden, levar suas duas filhas de 14 anos a um pensionato. Durante a noite que se seguiu à partida, outra filha de um deles, de 10 anos de idade e que ficara em casa, levantou-se em sobressalto e, chorando, contou à mãe que vira em sonho o pai e o tio cercados por vários camponeses que lhes queriam fazer mal. A princípio a mãe não deu nenhuma importância a estas palavras, mas, vendo que não conseguia acalmar a criança, levou-a à casa do prefeito local, onde a menina contou novamente o sonho, acrescentando que reconhecera entre os camponeses dois de seus vizinhos, e que o fato se passara na orla de uma floresta. Imediatamente o prefeito mandou dar uma busca no domicílio dos dois camponeses, que de fato estavam ausentes. Depois, para se assegurar da verdade, expediu outros emissários na direção indicada, os quais encontraram 5 cadáveres nos confins de um bosque. Eram os dois pais com as filhas e o cocheiro que os tinha conduzido.
Os cadáveres haviam sido atirados sobre um braseiro para se tornarem irreconhecíveis. Logo a polícia começou a fazer as diligências. Prendeu os 2 camponeses designados, no momento em que procuravam trocar várias cédulas manchadas de sangue. Uma vez na prisão confessaram o crime, dizendo que reconheciam o dedo de Deus na pronta descoberta do delito. Ano 2, dezembro de 1859, número 12. Refeitos da prece. Um de nossos assinantes nos escreve de Lausanne. Há mais de 15 anos professo em grande parte aquilo que vossa ciência espírita ensina hoje. A leitura de vossas obras não faz senão reforçar esta crença. Além disso, traz-me grandes consolações e lança uma viva claridade sobre uma parte que para mim era treva. Embora muito convencido de que minha existência deve ser múltipla, eu não sabia explicar em que se tornaria meu espírito nesses intervalos. 1000 vezes obrigado, Senhor, por me haverdes iniciado nesses grandes mistérios, indicando-me a única rota a seguir para ganhar um lugar melhor no outro mundo. Abristes meu coração à esperança e duplicastes a minha coragem para suportar as provas deste mundo. Vinde, pois, Senhor, em meu auxílio, a fim de esclarecer uma verdade que me interessa em alto grau. Sou protestante e em nossa igreja jamais se ora pelos mortos, posto que o Evangelho não ensina. Como dizeis, os espíritos que evocais frequentemente pedem o auxílio de vossas preces. Será porque estejam ainda sob a influência das ideias adquiridas na terra, ou levará Deus em conta a prece dos vivos para abreviar o sofrimento dos mortos? Essa questão, Senhor, é muito importante para mim e para outros correligionários meus, que contraíram alianças católicas. A fim de ter uma resposta satisfatória, creio, seria necessário que o espírito de um protestante esclarecido, tal como um dos nossos ministros, se dignasse manifestar-se em companhia de um dos vossos eclesiásticos. A pergunta é dupla. Primeiro, a prece é agradável àqueles por quem se ora. Segundo, é-lhes útil. Ouçamos, de início, sobre a primeira pergunta o reverendo Padre Félix, numa introdução notável a um pequeno livro intitulado Os Mortos Sofredores e Abandonados. A devoção para com os mortos não é apenas a expressão de um dogma e a manifestação de uma crença, mas, também, um encanto da vida, uma consolo para o coração. Que há, com efeito, de mais suave ao coração do que esse culto piedoso que nos liga à memória e ao sofrimento dos mortos. Crer na eficácia da prece e das boas obras para o alívio dos que perdemos. Crer, quando choramos, que essas lágrimas que por eles derramamos ainda lhes podem auxiliar. Crer, finalmente, que mesmo nesse mundo invisível que habita o nosso amor pode ainda visitá-los em seu benefício. Que doce, que suave crença! E nessa crença, que consolação para aqueles que viram a morte entrar em sua casa e feri-los no coração. Se esta crença e este culto não existissem, o coração humano, pela voz de seus mais nobres instintos, diria a todos que o compreendem, que seria necessário inventá-los, fosse ainda para imprimir doçura na morte e encanto até nos nossos funerais. Nada, com efeito, transforma e transfigura o amor que ora sobre um túmulo ou chora nos funerais, como essa devoção à lembrança e ao sofrimento dos mortos. Essa mistura da religião e da dor, da prece e do amor tem, ao mesmo tempo, um não sei que de precioso e de enternecedor. A tristeza que chora torna-se um auxiliar da piedade que ora. Por sua vez, a piedade se torna, para a tristeza, o mais delicioso aroma, e a fé, a esperança e a caridade jamais se associam melhor para honrar a Deus consolando os homens e fazendo do alívio aos mortos a consolação dos vivos. Esse encanto tão suave que encontramos em nosso intercâmbio fraterno com os mortos, como se torna ainda mais doce quando nos persuadimos de que, sem dúvida, Deus não deixa esses entes queridos absolutamente ignorantes do bem que lhes fazemos. Quem não desejou, ao orar por um pai ou um irmão falecido, que ele ali estivesse para escutar, e, ao fazer por ele os seus votos,
ali estivesse para ver. Quem não disse a si mesmo, ao enxugar uma lágrima junto ao caixão de um parente ou de um amigo perdido, se ao menos ele pudesse ouvir-me? Quando meu amor lhe oferece com as lágrimas a prece e o sacrifício, se eu tivesse a certeza de que ele o sabe e que seu amor compreende sempre o meu. Sim, se eu pudesse crer que não somente o alívio que lhe envio chega até ele, mas se também pudesse convencer-me de que Deus se digna enviar um de seus anjos para lhe contar, ao levar-lhe meu benefício, que esse alívio vem de mim, ó Deus, como sois bom para os que choram, que bálsamo em minhas chagas, que consolo em minha dor. A Igreja, é verdade, não nos obriga a crer que os nossos irmãos falecidos saibam, no purgatório, o que por eles fazemos na terra, mas também não o proíbe. Ela insinua e parece convencer-nos pelo conjunto de seu culto e de suas cerimônias, e homens sérios e respeitáveis da Igreja não receiam em afirmá-lo. Seja como for, aliás, se os mortos não têm o conhecimento presente e distinto das preces e das boas obras que por eles fazemos, é certo que experimentam seus efeitos salutares. E esta crença firme não basta a um amor que deseja consolar-se da dor através do benefício e fecundar as lágrimas pelos sacrifícios. O que o padre Félix admite como hipótese, a ciência espírita aceita como verdade incontestável, porque dá sua prova patente. Sabemos, com efeito, que o mundo invisível é composto daqueles que deixaram seu envoltório corporal, ou, por outras palavras, das almas dos que viveram na terra. Essas almas, ou esses espíritos, o que vem a ser a mesma coisa, povoam o espaço, estão em toda parte, ao nosso lado como nas regiões mais afastadas, desembaraçados do fardo pesado e incômodo que os retinha à superfície do solo, não possuindo senão um envoltório etéreo, semi-material, transportam-se com a rapidez do pensamento. Prova a experiência que eles podem vir ao nosso apelo, mas vêm mais ou menos de boa vontade, com maior ou menor prazer, conforme a intenção, como é fácil de conceber. A prece é um pensamento, um laço que nos liga a eles, é um apelo, uma verdadeira evocação. Ora, como a prece, seja ou não eficaz, é sempre um pensamento benévolo, só pode ser agradável àqueles a quem se dirige. Ser-lhes útil. Esta é uma outra questão. Os que contestam a eficácia da prece dizem, os desígnios de Deus são imutáveis e ele não os derroga a pedido do homem. Isto depende do objeto da prece, porquanto é muito certo que Deus não pode infringir suas leis a fim de satisfazer a todos os pedidos inconsiderados que lhe são dirigidos. Encaremo-lo apenas do ponto de vista do alívio das almas sofredoras. Inicialmente diremos que, admitindo que a duração efetiva dos sofrimentos não possa ser abreviada, a comiseração e a simpatia são um abrandamento para aquele que sofre. Se um prisioneiro for condenado a 20 anos de prisão, não sofrerá 1000 vezes mais se estiver só, isolado e abandonado. Mas se uma alma caridosa e compassiva vier visitá-lo, consolá-lo e encorajá-lo, não terá o poder de quebrar suas cadeias antes do tempo previsto, não as tornará menos pesadas e os anos não parecerão mais curtos. Quem na terra não encontra na compaixão um alívio às suas misérias, um consolo nas expansões da amizade? Podem as preces abreviar os sofrimentos? O Espiritismo diz, sim, e o prova pelo raciocínio e pela experiência. Pela experiência, porque são as próprias almas sofredoras que vêm confirmá-lo, descrevendo-nos a sua mudança de situação, pelo raciocínio, considerando o seu modo de ação. As comunicações ininterruptas que temos com os seres de além-túmulo fazem passar aos nossos olhos todos os graus do sofrimento e da felicidade. Vemos, pois, seres infelizes, horrivelmente infelizes, e, se de acordo com um grande número de teólogos, o Espiritismo não admite o fogo senão como uma figura, como um símbolo das maiores dores, numa palavra, como um fogo moral, é preciso convir que a situação de alguns não é muito melhor do que se estivessem no fogo material. O estado feliz ou infeliz após a morte não é, pois,
uma quimera, um verdadeiro fantasma. Mas o Espiritismo nos ensina ainda que a duração do sofrimento depende, até certo ponto, da vontade do espírito, podendo ele abreviá-lo pelos esforços que fizer por melhorar-se. A prece, refiro-me à prece real, a do coração, a que é ditada pela verdadeira caridade, incita o espírito ao arrependimento, desenvolve-lhe bons sentimentos. Ela o esclarece e o faz compreender a felicidade dos que lhe são superiores, impele-o a fazer o bem, a tornar-se útil, já que os espíritos podem fazer o bem e o mal. De certa modo ela o tira do desânimo em que se entorpece. Fala entrever a luz. Por seus esforços pode, pois, sair do lamaçal em que está preso. É assim que a mão protetora que lhe estendemos pode abreviar-lhe os sofrimentos. Pergunta nosso assinante se os espíritos que solicitam preces não estariam ainda sob a influência das ideias terrestres. A isto respondemos que entre os espíritos que se comunicam conosco aos que, em vida, professaram todos os cultos, todos eles, católicos, protestantes, judeus, muçulmanos e budistas, a pergunta: que podemos fazer para vos ser útil? Respondem: orai por mim. Uma prece, segundo o rito que professastes, será para vós mais útil e mais agradável. O rito é a forma, a prece do coração não tem rito. Nossos leitores certamente se recordam da evocação de uma viúva do Malabar, inserida na revista de dezembro de 1858. Quando lhe dissemos: pedis que oremos por vós, como somos cristãos, nossas preces vos poderiam ser agradáveis. Ela respondeu: não há senão um Deus para todos os homens. Os espíritos sofredores ligam-se aos que oram por eles, como ser reconhecido aquele que lhe faz bem. Essa mesma viúva do Malabar compareceu várias vezes às nossas reuniões sem ser chamada, dizia vir para instruir-se. Acompanhava-nos até mesmo na rua, conforme constatamos com auxílio de um médium vidente. O assassino Lemaire, cuja evocação relatamos no número do mês de março de 1858, evocação que, diga-se de passagem, tinha excitado ao ver vitrocista de alguns sépticos. Esse mesmo assassino, infeliz, abandonado, encontrou em um de nossos leitores um coração compassivo, que teve piedade dele. Muitas vezes veio visitá-lo e procurou manifestar-se por todos os tipos e meios até que essa pessoa, tendo tido ocasião de esclarecer-se sobre essas manifestações, soube que era Lemaire, que lhe queria testemunhar o seu reconhecimento. Quando teve oportunidade de externar seu pensamento, disse-lhe: obrigado, alma caridosa. Eu me achava só com os remorsos de minha vida passada e tivestes piedade de mim. Estava abandonado e pensastes em mim. Encontrava-me no abismo e me estendestes a mão. Vossas preces foram para mim como um bálsamo consolador. Compreendi a enormidade de meus crimes e peço a Deus que me conceda a graça de os reparar em uma nova existência, onde possa fazer tanto bem quanto fiz de mal. Obrigado outra vez, muito obrigado. Eis a opinião atual de um ilustre ministro protestante, o Sr. Adolphe Monod, morto em abril de 1856, sobre os efeitos da prece. O Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Essa recomendação encerra de empregar todos os meios possíveis para testemunhar afeição aos nossos semelhantes, sem por isso entrar em detalhes quanto à maneira de atingir esse objetivo. Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça, de que ele próprio é modelo, a todas as ações do Espírito, não é menos verdade que a prece que lhe dirigis, em favor daquele por quem vos interessais, é para este último um testemunho da lembrança que não poderá senão contribuir para aliviar-lhe os sofrimentos e o consolar. Desde que testemunhe o menor arrependimento, só então é socorrido, mas não lhe deixam jamais ignorar que uma alma simpática dele se ocupou. Esse pensamento incita ao arrependimento e o deixa na doce persuasão de que a sua intercessão lhe foi útil. Disso resulta, necessariamente, de sua parte,
Um sentimento de reconhecimento e de afeto por aquele que lhe deu esta prova de consideração e de piedade. Consequentemente, o amor recomendado pelo Cristo aos homens não fez senão crescer entre eles. Ambos obedeceram à lei de amor e de união entre todos os seres, lei de Deus que deve conduzir à unidade, que é a finalidade do Espírito. Nada tendes a acrescentar a estas explicações? Resp. Não, elas encerram tudo. Agradeço-vos por haverdes por bem nos transmitir. Resp. Para mim é uma felicidade poder contribuir para a união das almas, união que os espíritos bons procuram fazer prevalecer sobre todas as questões de dogma que as dividem. Um espírito que não se acredita é morto. Um dos nossos assinantes do departamento do Loirete, excelente médium escrevente, escreve-nos o que se segue, a respeito de várias aparições que testemunhou, não querendo deixar no esquecimento nenhum dos fatos que vem apoiar a doutrina espírita. Venho comunicar os novos fenômenos de que sou testemunha e médium e que, como é vez de reconhecer, concordam perfeitamente com tudo quanto tendes publicado em vossa revista, a propósito dos diversos estados do espírito depois que se separa do corpo. Há cerca de 6 meses eu me ocupava de comunicações espíritas com várias pessoas, quando me veio a ideia de perguntar se, entre os assistentes, havia um médium vidente. O espírito respondeu afirmativamente, designou-me e acrescentou, tu já o és, mas em pequeno grau e somente durante o sono. Mais tarde teu temperamento se modificará de tal maneira que te tornarás um excelente médium vidente, mas pouco a pouco e, a princípio, apenas durante o sono. No decorrer deste ano experimentamos a dor de perder 3 de nossos parentes. Um deles, que era meu tio, apareceu-me em sonho algum tempo depois de sua morte. Tivemos uma longa conversa e ele me conduziu ao lugar que habita, dizendo-me que era o último grau que conduzia à mansão da felicidade eterna. Era minha intenção dar-vos a descrição daquilo que admirei nessa morada incomparável, mas tendo consultado a respeito o meu espírito familiar, respondeu-me ele, alegria e felicidade que experimentaste poderiam influenciar a descrição das maravilhosas belezas que admiraste, tua imaginação poderia criar coisas inexistentes. Espera que teu espírito esteja mais calmo. Detenho-me, então, em obediência ao meu guia, ocupando-me apenas de 2 outras visões mais positivas. Relatarei somente as últimas palavras de meu tio. Após haver admirado aquilo que me era permitido ver, ele me disse, agora vais retornar à terra. Supliquei-lhe que me concedesse mais alguns instantes e ele respondeu, não, são 5 horas e deves retomar o curso de tua existência. No mesmo instante despertei, ao som da batida de 5 horas do meu relógio. Minha segunda visão foi a de um dos 2 outros parentes mortos durante o ano. Tratava-se de um homem virtuoso, amável, bom pai de família, bom cristão e, embora doente desde muito tempo, morreu quase subitamente e talvez no momento em que menos esperava. Seu semblante tinha uma expressão indefinível, séria, triste e, ao mesmo tempo, feliz. Disse-me, expio minhas faltas, tenho, porém, uma consolo, o de ser o protetor de minha família. Continuo a viver junto a minha mulher e meus filhos e lhes inspiro bons pensamentos. Orai por mim. A terceira visão é mais característica e me foi confirmada por um fato material, é a do terceiro parente. Era um homem excelente, posto que vivaz, encolerizado, imperioso com os criados e, acima de tudo, apegado desmedidamente aos bens deste mundo. Além de séptico, ocupava-se desta vida mais do que da vida futura. Algum tempo depois de sua morte veio a noite e se pôs a sacudir as cortinas com impaciência, como para me despertar. Como lhe perguntasse se era realmente ele, respondeu-me, sim, vim procurar-te porque és a única pessoa que pode responder-me. Minha esposa e meu filho partiram para o Lems, quis acompanhá-los, mas ninguém quer obedecer-me. Disse a Pedro que fizesse minhas malas, mas ele não me escuta. Ninguém me dá atenção.
Se pudesses vir atrelar os cavalos na outra carruagem e providenciar a minha equipagem, prestar-me-ás um grande serviço, pois eu poderia ir reunir-me à minha esposa em Orleans, mas não podes fazê-lo tu mesmo.